aqui mais um episódio do nosso podcast animal. Eu sou André Bucão, médico veterinário, apresentador desse programa. Hoje eu converso com o Sérgio Mena a respeito do livro Voltei, onde ele relata sobre a visão do cachorro, né? Do quecão. Como é que seria essa experiência, né? E aí, tranquilo? Tudo bem, André. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E vamos conversar um pouquinho acerca do Voltei. O Voltei, como a gente estava conversando, pouco antes de começar a gravar, ele tem uma pegada bem espiritualista sobre a visão do próprio cachorro, né? Exatamente. E a ideia surgiu como? Olha, depois a ideia surgiu no fim, na verdade, né? Quando eu perdi o Quecão foi um shih tzu, né? Que eu tive, um cachorro que conviveu comigo durante 16 anos, uma figura muito inteligente, muito interessante, essa aqui a foto aqui. E o Quecão, ele aos 16 anos, ele adoece muito rápido, pouco antes de completar 16 anos, ele desenvolve uma síndrome da má absorção alimentar. E aí ele começa, não absorve mais nada, por mais que eu tenha levado para todos os médicos e feito todo um tratamento, não consegue absorver mais nada, vai ficando muito magrinho, né? E em 2 meses, assim, a gente tinha um cachorro que já estava indo para aquela dificuldade de respirar e toda, né? E quando eu cheguei no hospital, a médica veterinária falou, olha, o melhor é você eutanasiar, né? Na época eu não tive coragem, né? Devia ter tido, e depois o Quecão relata sob o ponto de vista dele no livro, né? Essa questão da eutanásia. Mas deixamos ele internado lá na UTI durante 2 dias, até que ele fez a passagem. E aí eu tenho uma sensibilidade espiritual, né, André, bem aguçada, depois a gente pode falar um pouco sobre isso. E fiquei 2 meses meio vagando, entendeu? Terrível, assim, né? Eu sou um executivo, né? Trabalho com o setor farmacêutico, viajo demais, né? Tenho uma área educacional forte, escrevi outros livros e tal. Sou um cara muito ocupado. Mas esses 2 meses foram terríveis, sabe? Até que eu me conectei com o Quecão, né? Eu continuava sentindo a energia dele presente ao meu lado, né? E o cachorro, quando ele faz a passagem, e depois eu fui aprender sobre isso, né? Quando ele faz a passagem, se você tem uma conexão significativa com ele, ele fica do seu lado. Ele fica ali durante o tempo, né? E dá para sentir mesmo a presença dele. Eu mantive a caminha dele aqui do lado do meu sofá, que toda noite... Em casa a gente tem o hábito de beber vinho à noite e ver TV, né? Então ele ficava deitado aqui no meu colo sempre, e eu sentia a presença dele aqui. Até que no dia, 2 meses depois, e meio deprimido já, eu me conectei com ele, que era um dia, lembro como se fosse hoje, que era um dia 7 de setembro, era um feriado, e recebi que ele ia voltar. Nessa minha conexão, recebi um número, e quem lê o livro vai saber que número é esse, né? E coincidentemente, ou pela sincronicidade, como eu costumo dizer, a menina que trabalha lá em casa, né, que é a madrinha, como a gente chama, também sonhou com ele indo embora. Ela chegou num outro dia, olha, seu Sérgio, eu sonhei com o Quecão indo embora. Eu disse, não, ele está indo embora que ele vai voltar para a gente, né? E aí acontece uma série de fatos. Uma irmã espiritual que eu tinha no Recife chega, manda uma mensagem para mim, ei, papai, seu filho vai voltar, tá sabendo? Eu estou sabendo, mas me diz o que você sabe. Aí ela conta uma história muito parecida, ela dá um número diferente do meu, seria o número do dia que ele voltaria. Uhum. Depois isso vai fazer todo um sentido, né? Eu que não tinha percebido. E daí ele volta mesmo, 2 meses depois, né? Ele nasceu em setembro, em novembro volta como uma cachorrinha. A minha irmã de Recife tinha dito, olha, talvez vai voltar mais evoluído, talvez vai voltar fêmea. E volta como uma cachorrinha, que é essa figura aqui, que é uma outra shih tzu que eu tenho hoje, que é a Queca, né? Espertíssima, que sabe tudo, que faz tudo o que fazia antes. Tem várias, não são coincidências, são atos iguais, depois a gente pode conversar sobre isso. E aí todo mundo ao meu redor que conheceu essa história, né, diz, cara, você tem que escrever um livro. Eu já tinha escrito 2 livros, Zona de Coragem e o Top 5, que era desenvolvimento pessoal, e eu escrevi um livro sobre
influência nos negócios, mas todo mundo dizia, você tem que contar essa história é uma história incrível, né? E eu aí, realmente, aquele negócio não saía da cabeça, só não sabia como contar essa história, até que um dia eu tive um insight, talvez o que é que eu, num sonho se comunicou dizendo comigo, sabe? Quem vai contar a história sou eu, né? E daí nasceu o Voltei, nasceu esse livro, né? Que é contado sob o ponto de vista do Cacão, a jornada que ele teve comigo na Terra, toda essa história da passagem, de como que ele volta, né? E da possibilidade dos cães voltarem para os seus tutores. O livro ele aborda esse assunto. Foi assim que nasceu o Voltei. E tem toda essa pegada bem espiritualista, né? E eu até um tempo atrás estava comentando com alguns clientes meus que eles fizeram comunicação intuitiva animal. E tem bem essa pegada mais, vamos dizer, mística, né? E como é que chegou até você essa questão de que ele ia voltar? Tá. Primeiro, assim, para a gente falar dessa história da comunicação intuitiva, né? Eu acredito que todo ser vivente, né? E o cachorro não é diferente, ele tem um propósito. Uhum. Hoje eu já fui evangélico, hoje eu sou kardecista, né? Então, algumas coisas da doutrina espírita completam o que eu já sabia, né? Que vinha do cristianismo. Mas uma das coisas que eu li muito, estudei muito a respeito, né? Eu li mais de 50 livros sobre animais, de um modo geral. A minha biblioteca, fui montando uma biblioteca para isso, né? E uma das coisas que eu percebi é que, assim, acredita-se muito na doutrina espírita que todos os seres viventes têm um papel, têm uma missão e estão evoluindo, né? Então estão numa jornada de evolução. Se você se você observar um cão, e agora eu tenho um que voltou, já está na segunda geração, eu tenho 2 shih tzus hoje, a Keka e o Quequinho. O Quequinho é um cachorro que está vindo pela primeira vez. A gente brinca que talvez ele era hamster da outra vez, porque ele é muito limitadinho, né? Mas agora está todo esperto, está aprendendo palavras e tudo mais, né? E a Keka não, a Keka já é evoluída, a Keka já tem a agenda dela, você já viveu 16 anos, agora já está com mais 5, está com 21, né? Então, assim, e os cães e todos os seres viventes têm a sua própria jornada. Eu não acredito que o cão existe para entretenimento do homem. O cão veio para evoluir e ele tem a jornada. Se a gente... ele vem trazer amor para a gente. Se a gente devolve amor para ele e em torno disso devolve educação, disciplina, acompanhamento, parceria, né? Você tem um crescimento mútuo, um crescimento de ambos os lados. Então, como eu falei, né, eu me conectei com ele num sonho. Esse ano que ele faleceu, em 2017, teve uma série de coisas que aconteceram na minha vida, né? Essas coisas não são por acaso, né? Eu perdi uma grande amiga que saía com a gente todas as semanas, que no final eu percebi espiritualmente que ela teve a ver com o retorno dele. Depois eu perdi no final do ano uma outra grande amiga, que tinha próxima à minha idade, né? E que tinha um câncer. Perdi um tio também, foi um ano de perdas, e o Quecão também foi nesse ano, né? E ao final, assim, a gente percebe essa interferência espiritual, né, conexão. Por exemplo, eu frequentava um restaurante na Lapa com essa minha amiga que faleceu um mês antes do Quecão falecer, né? Ela teve uma síndrome respiratória e entrou na UTI, depois desenvolveu uma infecção hospitalar e não saiu, morreu em 60 dias. E a gente frequentava muito um restaurante na Lapa, né? E quando o Quecão voltou, quando eu recebi que ele ia voltar, tal, eu tinha uma irmã espiritual em Recife, e ela disse, olha, ele está voltando, já nasceu, você não está atrás. Eu fui atrás em todas as pet shops lá de Pinheiros, onde eu morava. E eu disse, olha, eu já fui, eu sabia que ele tinha nascido em setembro e que eu fiz uma conta na minha cabeça, mais ou menos 2 meses depois, em novembro, é que ele vai estar pronto vai estar numa pet shop, né? Se for o mesmo processo de eu ir lá adquirir um cachorro. Porque tem todo o período de vacina, vai desmamar e tal. Então, ele teria nascido no dia 12 ou 19 de setembro, que tinha essa dúvida na minha cabeça. Então, ele ia, mais ou menos em novembro, ele ia aparecer no pet shop.
E eu fui em todos os pet shops do meu bairro e dizer o seguinte, ó, se aparecer um cachorro nascido em setembro, eu não evitava dizer o dia, porque eu não queria que o dono da pet shop me intuísse a pegar um cachorro qualquer, né? Eu sabia a data exata que ele ia voltar, né? Que ele teria nascido. Que eu vou deixar esse segredo aí no livro, o pessoal que vai ler o livro. Mas eu dizia, olha, preciso de um cachorro que vai nascer em setembro. Se você tiver um cachorro nascer em setembro, me liga que eu vou viver, né? E ninguém me ligou, assim. E eu passei nas pet shops em setembro, outubro, novembro, não teve cachorro nenhum, né? E aí, quando foi em novembro, eu fui para uma viagem em Foz do Iguaçu, dar uma palestra lá. E eu não conhecia Foz, aproveitei para conhecer, né? As cataratas e tal. E foi um inferno esse final de semana. Foi no feriadão de 15 de novembro, porque essa minha irmã espiritual lá de Recife ficou enchendo meu saco a viagem inteira. E o cachorro tinha voltado, o cachorro estava me esperando, eu ia perder o cachorro. Eu disse, olha, Mário, o nome dele era Mário, ela faleceu durante a pandemia, né, infelizmente. Eu disse, Mário, eu já procurei o cachorro, eu não encontrei, não tem mais o que fazer. E ela era muito evoluída espiritualmente, ela disse, pois eu vou atrás de saber onde está o cachorro. Ela não conhecia São Paulo, e ela aí me mandou uma mensagem, tem Lapa em São Paulo? Eu disse, tem Lapa em São Paulo. O cachorro está na Lapa. Aí eu, Mari, você imagina, faz ideia de quantos pet shops existem na Lapa? Mas você é muito descansado, você também não quer fazer nada. Ela me esculhambava. Aí ela voltou e disse, olha, o cachorro está na Lapa, na rua Clélia, número tal. Aí, uau! Só, então eu vou voltar para São Paulo. Quando eu voltar, eu vou direto na rua Clélia, número tal. E ela, você vai perder o cachorro, você é muito irresponsável. Tá bom. Eu voltei para São Paulo. Aí eu fui para Lapa, né? Quando eu cheguei na Lapa, cara, a pet shop, assim, quando essa minha amiga faleceu em junho, ela tinha convidado a gente, mais ou menos em maio, para ir almoçar nesse restaurante que a gente gostava muito lá na Lapa, que era de comida nordestina. E aí um dia ela convidou, vamos almoçar no restaurante tal, né? Vamos. Aí, quando eu estava indo para lá, ela mandou uma mensagem, não vem, um restaurante que fechou. Restaurante, não, vamos para outro canto. Aí nós acabamos indo para outro canto. Mas bem, aí ela faleceu, porque a Cão faleceu. Nós estamos falando de junho, de julho. Quando foi em novembro, estou eu indo em direção a Lapa. Quando eu chego na rua Clélia, a pet shop era onde era o restaurante. É incrível. É muito forte isso, né, cara? Muito forte. E eu creio também que os cães, eles têm uma missão. Até eu tenho ele era cliente lá do consultório, hoje em dia é amigo meu e tudo. Ele tem um cão que ele adotou e que a ligação que os dois têm é algo fora do normal, né? Então eu acredito que a do Quecão com você também deveria ser bem... Sim. Uma ligação bem próxima. Sim, sim. Eu acredito em alma gêmea entre humanos e animais. Sabe aquele negócio que sempre faz? Às vezes o pessoal publica, né? Como o cachorro é parecido com um dono. Né? Eu costumo brincar com esse amigo meu, inclusive, que eu brinco com ele assim, que o cachorro que não puxa o dono é roubado. Pois é. É muito interessante isso. Eu acredito, né, assim, primeiro que assim, a gente nada acontece por acaso, né? Nada acontece por acaso. Eles fazem escolhas. Por sinal, o livro ele parte desse ponto de vista. É quando ele começa contando que está lá no Jardim dos Cachorros, que é onde os cachorros ficariam antes de encarnarem para estar aqui com a gente. E aí um cachorro grande, que é a entidade, chama o Quecão e diz, olha, você vai aí ajudar um ser humano que é meio tímido, está meio perdido, precisa encontrar o propósito dele. Vai lá, né? E assim, ele assume a missão. Por sinal, ele conversa muito com o cachorro grande, quando ele está em apuros, né? Quando ele não sabe o que fazer, ele conversa muito com o cachorro grande. E eu acredito, sim, que o cão tem um propósito, e que uma vez que a gente ajude-o a evoluir, né? E eles vão aprendendo coisas. E quem tem um cachorro sabe que o cachorro é inteligente, né? Que ele vai percebendo as situações, né? Que ele pode aprender sobre palavras. Um cachorro, André, é um ótimo leitor de energia.
quer observar que tem alguém chegou na sua casa, um ambiente que você está, que você não gostaria, não deveria estar, observe o seu cachorro, né? Muita gente fala, o cachorro, às vezes, meu cachorro fica latindo, né? Parece que está latindo para um fantasma. Talvez esteja, né? Porque eles têm como eles vibram numa frequência muito mais baixa que a gente, ou seja, eles não têm maldade, não têm a cabeça que fica rodando o dia inteiro pensando em outras coisas, né? Pensando nas dívidas, pensando nas maluquices. Então, eles são muito puros, então, eles vibram numa frequência muito mais baixa, então eles percebem, fazem leitura de energia de forma impressionante, né? O que é como assim, eu tive uma amiga no ano 2017, foi de muita perda, eu tive uma amiga que morreu de câncer, né? E o primeiro dia que eu saquei que a minha amiga estava doente, o Quecão nunca fez isso, foi lá e deitou no colo dela, né? Então eles sentem, né? Isso está narrado no livro de uma maneira muito interessante, né? Os cheiros, porque o cachorro percebe muito o cheiro de tudo, né? E logo em seguida ela me deu um exame para olhar, e eu vi numa tomografia que ela tinha feito, que ela tinha um câncer neuroendócrino muito, muito pesado, né, já, né, mas o que é que eu soube antes de mim, né? Tem um livro que eu li, eu tenho muitos anos isso, que é de um pesquisador de comportamento animal, em que ele relata, inclusive, na época da Segunda Guerra, o rapaz americano vai para a Europa para lutar na Segunda Guerra e deixa o cachorro dele com os pais. E uma certa noite esse cachorro uiva a noite inteira. E aí no dia seguinte eles recebem a notícia de que ele tinha sido morto em combate. Sim. E aí nesse livro, apesar dele ser mais científico do que... Mas ali ele diz que exatamente existe esse tipo de ligação. Porque, cara, o cachorro está nos Estados Unidos, o cara na Europa. Como é que ele percebeu aquilo no mesmo momento? Né? Sim. E aí existe essa ligação que vai além do que a gente consegue compreender. Né? É verdade. E isso você relata no livro também, né? Como é que é essa ligação? O livro tem essa vibe muito espiritual, né? O livro, assim, o Quecão vai narrando as questões que ele vai vendo, né? Relacionamento entre as pessoas, ele ia muito no parquinho, a desconexão entre as pessoas, né? A gente tinha no livro, tem uma personagem, né? E tudo que está no livro é verdade, né? Então tem um personagem que no livro está chamado de A Estrangeira. Era uma senhora que morava no prédio em frente ao que a gente morava, e ela passava o dia fechada dentro de casa. Ela sabia mais ou menos a hora que ia ter o passeio, né, do Quecão, e ela abria a janela e ficava esperando, né? E aí sempre pedia para passar a mão no cachorro. Ela era muito sozinha, acabou muito morrendo, assim, ela era muito depressiva, a gente ajudou muito, mas no final, né, ela é uma senhora solitária, digamos assim. E assim, e todas essas funções, né? O Quecão, no dia que ela não estava na porta, ele sentava. No dia que ela não estava na janela, ele sentava e ficava esperando que ela aparecesse. E fazia parte da função dele ali, ela passava a mão na cabeça, ou seja... Então, toda essa questão espiritual, ela vai sendo narrada, né, no livro, a maneira como ele percebia, né, as sutilezas, digamos assim, do ambiente ao redor, né? Então, a gente, como eu falei, se a gente observasse mais os nossos animais, a gente ia viver muito melhor, ia perceber essas faltas essa desconexão que a gente tem com a gente mesmo, às vezes, né? Por exemplo, o cachorro, ele está 100% presente, né? Eu tenho uma queca, ela traz o brinquedo para eu brincar para ela. Essa é a maior prova de que eu sou o melhor parceiro dela. Você trazer o brinquedo para brincar, né? O brinquedo que ela mais gosta. Então, assim, coisas como essa não podem ser ignoradas, sabe? O fato do cachorro querer ir para o meu colo. Eu tive muitas passagens assim, com o Quecão incríveis. Uma vez eu ia para o Japão. Eu faço muitas viagens internacionais levando pessoas, né, missões técnicas. Faço isso há 25 anos, já fui para a China, muitas vezes para os Estados Unidos. Esse ano vou para a Austrália e Nova Zelândia. Aliás, quando esse programa foi exibido, já teria ido para a Austrália e Nova Zelândia.
E numa dessas viagens eu ia viajar para o Japão. E aí, quando chegou assim, eu ia embarcar num voo 2 horas da manhã aqui para Dubai, e tudo de Dubai eu ia para o Japão. E já estava tudo certo, o carro, o motorista vinha me pegar no finalzinho da noite. E uns 15 dias antes eu liguei, eu falei com a minha secretária, só tem alguma coisa errada. Eu, tem uma dissonância nessa viagem. Aí ela falou, não será o voo? Vamos mudar o voo. Aí ela emitiu em outro voo, né? Um voo bom, classe executiva, tudo mais. E eu disse, não, tem alguma coisa errada. Quando chegou no dia da viagem, mais ou menos umas 11 horas da noite, eu ia viajar 2 da manhã, eu, eu, eu a mala estava pronta, eu tinha arrumado a mala. Lá em casa, o Quecão tinha o hábito do seguinte, quando eu arrumava a mala, ele vinha e deitava em cima da mala, né? Coisa que a Queca faz igual. Aliás, a Queca faz igual muitas coisas, tá? Ela, quando ela chegou lá em casa a primeira noite, ela já foi reconhecer tudo. Ela já sabia, já conhecia o apartamento. Olha aqui, esse aqui é o Quecão em cima da mala. Essa aqui é a Queca, a primeira vez que ela deitou em cima da mala. Eu chorei, feito um menino desse dia. E aí o Quecão vem, deita na mala, e eu entro em casa, eu fico aí. Eu percebo que eu não posso ir naquela viagem. Aí eu faço uma oração, né? Me conecto com o meu mentor e tal. E liguei para minha secretária só, eu não vou para a viagem. Eu vou escolher uma outra pessoa que vai me representar. E tinha outras pessoas que podiam fazer isso e eu não vou. Você não vai, se não vou. Estou sentindo que eu não vou. E aí não fui mesmo, não viajei. Não conheci o Japão por causa disso. Foi um dos países que eu gostaria de conhecer. E no outro dia eu vou tomar café da manhã, então no outro dia eu não ia trabalhar, mas dessa vez eu iria, né? Porque eu não fui viajar. E levantei, sentei na mesa para tomar café. E o Quecão pede para deitar no meu colo. Coisa que ele nunca tinha feito nesse horário, assim. Ele estava no meu colo à noite, na hora da TV. Ou seja, como se ele estivesse agradecendo, né? Por eu não ter ido. Eu não sei o que é que aconteceria nessa viagem, mas essa é um dos exemplos assim, que eu vivi com ele, que assim, foi incrível. Assim. E como é que foi reviver essas histórias? Foi duro, hein? Foi Para muito escrever. duro. Foi muito duro. O livro, cara, ele é muito. Uma leitora disse: Você sabe que você escreveu um livrinho encantado, né? Eu disse: Como é um livrinho encantado? Eu disse, não é desse plano esse livro, né? Ele é de outro plano, né? Ele é muito emocionante, né? O texto todo. E, assim, foi muito duro escrever, porque foi muito. Todas as pessoas que leem o livro choram muito, mas também riem muito, graças a Deus, né? Não é só choro. Mas ele tem um conteúdo, assim, uma energia incrível. Pra você tem uma ideia, a gente já vendeu milhares e milhares de livros, tá? E eu inventei de autografar todos os livros, né? Então eu dedico, mando assim, do nosso coração para o seu. Um abraço do Sérgio Mena Barreto e a Patinha, né? De Quecão. Uhum. E é um pouco de a gente mandar um pouco de energia, sabe, junto. Esse livro, André, ele assim, ele é um instrumento de cura, né? Incrível. Essa história de perder o pet é uma das piores dores que alguém pode sentir, sabe? Como se fosse perder um filho, porque Uhum. o pet hoje ele faz parte da família, né? Tem 50 milhões de casas no Brasil, tem animais de estimação. Aliás, dizem que tem mais casas no Brasil com pets do que com crianças hoje em dia, né? Então, o pet faz parte da família, né? E é um instrumento de cura, sabe? Um instrumento de carinho, de suporte muito grande para quem está passando por esse momento tão difícil. E o livro, ele tem a versão física, né? Tem alguns projetos de versão digital ou algo nesse sentido? Ele tem, a gente já lançou, né? Já lançou também o audiobook, né? Essa história do audiobook é uma coisa muito interessante. Assim, eu recebo muito relato, né, de leitores. Tem alguns que a gente publica, que são mais light, mas tem relatos super pesados, né? Uma leitora me escreve: minha mãe morreu de câncer, minha cachorra estava com câncer.
E o médico tinha dado 2 meses de vida, o veterinário tinha dado 2 meses de vida para ela, tal, e um tratamento muito duro. E quando está chegando no final dos 2 meses de vida, eu descubro que minha mãe está com câncer. Aí minha mãe vive 1 ano, a cachorra que era para morrer em 2 meses vive, me acompanha no tratamento e acompanha a minha mãe, e é o suporte da minha mãe nesse período difícil, né? Para você ver como o cachorro tem uma missão, tem um propósito. E a mãe dela morre de câncer, realmente, e só depois a cachorrinha dela falece. E, por sinal, volta em uma outra cachorrinha. Um dia ela está em casa, ela tem um café. Um dia ela está em casa e aparece um cachorrinho vira-lata pequenininho e deita dentro do café. E ela, por mais que ela enxote aquele cachorro, o cachorro não sai de jeito nenhum. E ela percebe que ela tem que levar o cachorro para casa, né? E ela comentando isso comigo, eu disse, falei, olha, isso é a volta do seu cachorro. Você não percebeu, mas ele está voltando para você, né? Então, assim, essa história do, do- da missão, né, do retorno é uma coisa muito poderosa. Eu perdi aqui, fui contar essa história, perdi o raciocínio do que eu ia te falar. Você me perguntou o que mesmo? Você tinha perguntado sobre... Como é que foi para voltar a escrever? A questão se tem outros projetos, estava falando do audiobook. Ah, sim, sim. Aí, num desses depoimentos de uma dessas leitoras, né, ela falou para mim, Sérgio, eu leio o livro todo dia para o meu filho, mas eu não tenho muito tempo, porque eu chego tarde do trabalho, então eu leio um pouquinho só, né? E aí eu tô levando muito tempo para ler e tal, mas está sendo muito bom. Aí eu perguntei para ela, por que seu filho não é seu, por que você não deu o livro para seu filho ler? Ele não consegue ler? Aí ele falou, não, ele é deficiente visual. Aí eu, uau, né? Podia ter uma versão audiobook, né? E aí a gente gravou o audiobook, né? Foi uma menina do Rio, uma dubladora, Lohane Costa, muito legal. E a gente lançou o audiobook, já está disponível aí no mesmo site que você compra o livro, que é o Voltei, tracinho, o livro.com.br. Lá tem a opção para você escolher livro físico ou escolher o audiobook, né? E a gente está trabalhando, então lançou o audiobook para atender essa parcela da população que não lê, né? E também tem gente que gosta de ouvir, é muito mais legal ouvir aquela história narrada, né? Do que muita gente não tem paciência da leitura e tal. Então a gente está com esse projeto. E tem sido muito bonito, assim. Eu, nessa minha jornada espiritual, eu sempre digo assim que se eu fosse um médium de psicografar, de escrever cartas, eu gostaria de escrever cartas para mães que perderam os filhos. Eu acho isso a pior dor que existe, sabe? Tem alguns médiums, né, psicográficos, eu acho isso incrível, assim. Tem uma menina lá de Brasília que é incrível, assim. E eu gosto, se eu fosse médium, faria isso. E uma outra leitora falou, de certa forma, você psicografou, né, para tutores que perderam seus filhos. Então, isso é uma maneira também. As entidades sempre me diziam: vá trabalhar, vá cumprir sua missão. Eu descobri que esse livro é uma maneira que eu tenho de cumprir a minha missão por aqui. E como é conviver com a Queca? Olha, é uma experiência muito boa. Primeiro que ela é muito esperta, né? Esperta demais. Ela dá um bafão no Quequinho, que é o parceiro dela. Assim, quando a gente foi, esse encontro com a Queca na pet shop lá da Rua Clélia, né, que vocês vão saber, quem leu o livro vai saber como é que foi. Foi uma cena muito interessante, assim, muito incrível mesmo, incrível. Nessa mesma pet shop, depois que eu já tinha, puta, é essa daqui, né, ela me escolheu na verdade e tal, é, tinha um outro cachorro lá, que a gente até achava que ele estava doente, que ele era colhido no canto, que era o Quequinho, né? Que a gente chamou de Quequinho. É um cachorrinho marrom. E a gente acabou trazendo os dois. Quem tem um, tem dois. Na verdade, essa foi a ideia do século, sabe? Porque o Quecão era muito sozinho, né? Eu viajava muito. E eu era o parceiro do Quecão, mas sim, é sempre bom ter um parceiro da mesma espécie, né? Então, assim, é incrível a convivência dos dois, mas nitidamente a Queca está aqui no nível cognitivo de inteligência e o Quequinho está bem aqui. A gente diz que o Quequinho foi hamster, né? Na outra encarnação ele era um hamster e agora ele veio cachorro e está aprendendo as coisas, né? Ainda é incrível ver assim a diferença, né, deles dois.
E a Queca sabe tudo. A Queca, um dia que ela chegou no meu apartamento, imagina, um cachorro de 2 meses de idade, desse tamanho assim. Primeira coisa foi que ela foi fazer foi rodar o apartamento e ela ficou em pé no espelho para se ver no espelho. Olha que louco, né? É como se ela dissesse, uau, agora eu sou uma menina, né? Aí ela, no dia seguinte, que aqui ficou parado no jornal, o rapaz da Pet Shop falou, põe os jornais, que eles estão acostumados com os jornais, eles vão ficar ali, põe uma grade, né? Que aqui ficou parado. Ela foi rodar, foi no quarto, foi no banheiro, foi em todo canto, balançando o rabo, passava por isso e balançando o rabo. E lá no meu apartamento antigo, a gente abria a janela, morava no 14º andar, e o Quecão todo dia dava uma tapa na janela, dava uma tapa assim pra gente abrir a janela, e ele subia no parapeitozinho que tinha, e ia ficando olhando, ia, passava horas olhando a rua lá embaixo, né? Isso aqui, ó, é a Queca. Aqui é o Quecão. Olha a Queca aqui, com poucos dias de lá em casa, né? Essas fotos todas estão comigo. Lá em casa tinha a cadeira do Quecão. Era uma chaise longue que tinha no quarto, né? E só o Quecão, só ele subia nessa chaise longue. Uma cadeira ele não gostava de sentar nela, que ela era meio esquisitona assim, deitada. O Quecão subia, ajeitava a almofada e deitava e ficava ali. Tanto é que a menina trabalhava lá em casa, todo mundo chamava, Quecão, onde está isso? Está na cadeira do Quecão. Cadê a coleira? Deve estar na cadeira do Quecão, que era a cadeira dele. Esse aqui foi o primeiro dia, a Queca sumiu lá na sala, né? E cadê a Queca? Cadê a Queca? E ela dava uns perdidos na gente, sabe? Aí quando a gente foi ver, a Queca tava na mesma, tinha baixado a almofada, tava na mesma posição que ela tava antes. Assim, a gente pode imaginar, você montou a foto, não, né? Tudo isso foi espontâneo. Tudo isso foi montando esse quebra-cabeça todo, né? E é muito incrível tê-la em casa e conviver agora com a segunda fase, né? Muito mandona, muito poderosa, né? Princesa e tal. E cada vez que ela repetia esse mesmo comportamento do Cacão, para você devia ser bem gratificante, né? Porque. Na verdade era um tapa na cara, viu, André? Porque, assim, quando eu fui pegá-la lá na Pet Shop, todo aquele negócio, ser o mesmo lugar, né? E teve toda uma. Óbvio, imagina, eu entrei naquele lugar com muita dúvida. Cara, como é que eu vou conhecer? Como é que eu vou saber que é um cachorro? Eu não precisei, porque aí eu inventei uma coisa na hora e ela se identificou, na verdade. Ela se identificou para mim, né? E depois, quando eu fui ver a data batia no sistema, tá? Eu perguntei pro rapaz da Pet Shop. Então era exatamente a data que a minha irmã espiritual tinha recebido, que ela ia nascer e tal. Umas coisas assim muito incríveis, né? Maravilhosas. E essa identificação dela comigo, assim, foi uma coisa assim, imediata, né? Imediata. É, assim, só que convive mesmo e, na verdade, existe isso com qualquer pessoa, né? A gente é que não percebe, a gente é que está ocupado demais, né? A gente é que não está presente, né? Assim, eu acho que se a gente, e algumas lições que o Quecão passa no livro é isso. Você está fazendo alguma coisa, esteja presente 100%. Você não pode estar com a cabeça em outro lugar, né? Você tem que estar ali. Né? Se você está brincando com seu filho, você está 100% presente. Se você está brincando com o cachorro, você está 100% presente, né? Assim, palavras que eu uso com eles, que eu uso com elas, e para ensinar mesmo, né? É, quando eu vou viajar, eu ponho a mala na porta e digo, vou viajar para não ficar esperando, né? E eles não vão ficar esperando aqueles dias, sabe que eu viajei, né? Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte, né? E honrar, né? Honrar esse lado da conexão que o cachorro tem com a gente. E quem quiser adquirir o livro é pelo site que você falou, né? Voltei. O livro ele vende na Cobase, em São Paulo, ele vende na loja, na livraria da Vila, mas a principal venda mesmo, em 99,9%, é nas plataformas, né? Então, tem Amazon, Americanas, Mercado Livre, Submarino, Magalu, todas essas vendem. E o site da própria editora,
Essa história toda, a Queca conta um pedacinho, né? Se você entrar lá em www.voltei-olivro.com.br, tem toda essa história lá que a Queca gravou um vídeo, né? Pessoalmente, né? A verdade, assim, eu já que está chegando aqui no final quase no final da nossa live, eu tenho que esclarecer que, na verdade, quem escreveu o livro foi a Queca, não fui eu, né? Eu, na verdade, só traduzi, né, essa história, né? Até fiz uma foto dessas aqui para provar que eu não estou enganando vocês. Quem escreveu o livro foi a Queca. Então, assim, ela gravou o vídeo. Com o tablet, olha aqui. Ela gravou um vídeo explicando um pouquinho, tal, que eu sou o humano dela. E nas redes sociais ela sempre publica, né? Eles têm um perfil, a Queca Quequim, né? Quem quiser seguir, com K, né? Queca com K e Quequim com K também. Onde ela fala, eu que sou autora do livro, meu pai, mas eu não tenho CPF, eu sou muito pequeno. Meu pai, ele assinou porque ele tem CPF, eu não tenho, porque eu sou pequenininha ainda. Então ela é a verdadeira autora do livro. E o livro, então, ele tem lá no site, conta um pouquinho dessa história, não voltei-livro.com.br, e as pessoas podem, então, optar pela versão física ou pela versão em audiobook. Eu queria agradecer, né? E aconselhar quem tiver interesse realmente ir atrás do livro, porque é uma história bastante interessante, né, do ponto de vista do próprio cão. Eu perdi meu gato tem umas 2 semanas, então é algo que também traz uma certa identificação. Ele estava com 10 anos, acabou adoecendo, eu tentei, mas não foi. Mas ele cumpriu a missão dele, isso eu tenho total consciência. Eu queria agradecer mesmo, né? E dizer que aqui a gente conta com o apoio do Plano B. Vídeo, internet, marketing, tudo a galera faz, tá? Obrigadão mesmo, Sérgio, e sucesso aí no livro. Obrigado também, André. Quero agradecer a oportunidade, né, de falar desse tema, um tema que não se fala muito, né? As pessoas, esse lado da espiritualidade fica um pouco relevada, né? Uhum. Mas, sim, se a gente entende, e hoje eu tenho essa consciência, né, que a gente não está aqui por acaso, né? Imagina, seria muito pouco a gente viver 80 anos aqui somente, né? Eu tive a experiência da EQM, né, da experiência de quase morte. Eu tinha 8 anos, fiz a cirurgia e tive uma parada cardíaca, né? Eu tive a famosa visão do teto e saí do meu corpo. Então, desde então, eu não tenho mais medo da morte, né? Porque se eu sair e continuei vivo, né? Ou seja, quando você deixa esse corpo, você continua vivo. Então, assim, a gente ter essa percepção e a gente perceber que quando o pet sai, ele fica muito tempo ao nosso redor, né? E pode voltar, né? E também a gente perceber que a gente tem que ser inteligente o suficiente para saber que eles não precisam sofrer, né? Eu falei que eu não tive coragem de fazer eutanásia, mas o Quecão narra no livro que ele gostaria que eu tivesse tido a coragem, né? Porque ele já estava esquálido, já não aguentava mais naquele não servia mais para nada o corpo dele, né? Ele queria se libertar, voltar para o jardim dos cachorros, né? Que é de onde eles vêm, ficar livre de novo. E, de certa forma, a gente tem um nosso egoísmo, né? Mas eu não quero, né? Eu não quero deixar, tal. A gente também tem assim com humanos, né? Mas, na verdade, chega uma época que tem que se libertar mesmo, né? Que não serve mais esse veículo que a gente tem, carnal, não serve mais ao propósito, a nossa alma não consegue mais ficar, tem que sair, né? Uhum. E a gente entender isso, é um assunto que não se fala muito, né? Perceber, eu tenho convicção que a morte não existe, né? Deixar uma mensagem que os cachorros, por tudo que eu li, né? E a própria história do Chico Xavier, a famosa história da boneca lá, eles voltam muito rápido, tá? Se eles têm uma conexão significativa com o tutor, eles voltam rápido. Agora, eles voltam se fizer sentido para o tutor e para eles também, porque eles também estão em evolução, né?
Muita gente me liga, me manda mensagem no privado, mas meu cachorro, eu gostaria tanto que ela voltasse, não sei o quê. E no meio da conversa a pessoa diz, mas eu cuido da minha mãe, tenho mais 3 cachorros, meu pai morreu, fiquei com 2 cachorros dele. E, gente, mas você já está cumprindo uma missão, né? Então, tudo bem que a gente ama aquele que a gente perdeu, mas às vezes a volta se faz sentido, né? Eu precisava evoluir um pouco mais, tá? Por isso que o Quecão voltou, né? E eu desejo para todo mundo, assim, que seja necessário, que ele volte também, que o seu pet volte para você, se for necessário para você e para ele, obviamente, né? Acho que essa é a mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês. Quem quiser ler o livro e mandar mensagem aí, será um prazer, né? Eu não sei se você falou, André, mas a gente tem uma promoção, né, para os ouvintes do canal podcast aí, né? Uhum. Isso. Pode falar. Eu acho que vocês bolaram um mecanismo aí de quem mandar um depoimento, né, postar num depoimento aí no YouTube, marcar no Instagram, né, o Pet Podcast Animal, vai concorrer a 3 livros autografados. Né? Eu vou autografar e dedicar, né? Não só autografado, mas dedicado. A editora vai mandar deixar na casa aí de quem fizer algum comentário, né, no YouTube, e postar e marcar no Instagram do podcast Animal. Tranquilo. Obrigadão mesmo, Sérgio. Eu achei que realmente é um tema que a galera não gosta muito de abordar, até porque a questão de perder um animal é muito dolorida, né? Sim. E abordar de uma forma em que saber que ele pode voltar, como você falou, se tiver sentido, é muito bom você ter essa tranquilidade, né? E outra coisa, honrar, eu escuto muito as pessoas dizendo, né? Então, amigos que perderam, dizendo, nunca mais eu quero ter um cachorro. Nunca mais eu quero passar por essa dor. Gente, isso não é honrar a memória do cachorro, né? Isso é dizer que a experiência não foi boa. A experiência foi incrível. Por que não ter uma outra experiência incrível? Agora a gente tem que saber, eles vivem menos do que a gente mesmo, né? E a gente vai passar por esse processo de envelhecer. Quem sabe, por isso, eles estão ensinando a gente a envelhecer também. A gente cuidar dos nossos pais, que também vão envelhecer, a gente tem que cuidar, né? De a gente aprender a conviver com o luto, aprender a conviver com a passagem como uma coisa natural. Aqui no Ocidente, a gente considera a morte muito... A gente distanciou da morte como sendo uma coisa horrível, né? E hoje em dia não se faz mais velório em casa, se faz velório nos locais de velório, né? Mas lá no México se faz uma festa, né? Lá no México tem a noite, tem o dia a festa dos mortos, né? No Oriente, você tem toda uma relação com o luto, né? E faz parte da vida isso, essa passagem, né? E a gente tem que saber disso, que na verdade é uma libertação, e quem acredita na reencarnação vai ter uma outra oportunidade, né? E a gente tem que conviver com isso, entender essa dinâmica da vida, né? E não ter medo disso. Tem um livro de uma médica, ela trabalha com doentes terminais, né? É um livro muito interessante. A morte, eu acho que o nome é assim, né? A morte é um dia que vale a pena viver, né? E ela relata experiências de pessoas que estão se aproximando da morte. E eu acho que a gente tem que desmistificar isso. E o cachorro, quando a gente convive com ele, passa por todo esse processo, na verdade está ensinando a gente a viver, né? Está ensinando a gente a conviver com isso e tornar isso uma coisa mais natural. Então, espero que isso seja uma pequena contribuição minha para todas as pessoas que passam por esse momento difícil e que podem ressignificar isso. Tenho recebido muitos depoimentos, nossa, você ressignificou isso para mim, né? Eu não sinto tanta dor como eu sentia antes, né? E agora entendo a missão, entendo que ele foi feliz, entendo que ele cumpriu o que ele veio fazer aqui, né? Então, assim, isso é muito legal, saber que eu estou cumprindo a minha missão também, né? Passando essa mensagem para as pessoas. Obrigado. Então, é isso. E até semana que vem.